Eles foram caçados pela morte e ainda assim sobreviveram. Histórias reais de sobrevivência extrema. A história gosta de repetir uma mentira confortável. A de que o ser humano tem limites claros, uma linha invisível onde o corpo desiste, onde a mente apaga, onde a esperança simplesmente não faz mais sentido. Só que, de tempos em tempos, a realidade aparece para quebrar essa narrativa. Existem fatos reais em que a morte não chegou como ameaça, mas como sentença. E ainda assim, alguém disse não. Alguém continuou andando. Alguém tomou uma decisão tão absurda, tão improvável, que parece ficção. Até você perceber que aconteceu de verdade. E se você quer mais documentário narrado como filme, com mistério e tensão do começo ao fim, então deixa o like e se inscreve agora, porque isso ajuda o Enigma Global a continuar trazendo histórias reais, mistério e análise do lado mais sombrio e fascinante do mundo. E enquanto você se inscreve, comenta uma palavra, comenta sobrevivi, só para eu saber que você entrou nesse jogo comigo. Porque hoje você vai ver 3 pessoas em 3 épocas diferentes, em 3 cenários onde tudo dizia que era o fim. E mesmo assim, elas voltaram para contar. A primeira história começa num lugar onde a natureza não pede licença. Ela cobra. É 1809, no coração do que hoje chamamos de Montana, nos Estados Unidos, quando o Oeste ainda era uma promessa perigosa. Um mapa incompleto, um território onde cada curva do rio podia esconder silêncio, ou um destino. Um homem chamado John Coulter, um desses nomes que parecem pequenos na página do livro, mas gigantes quando você entende o que ele atravessou. Está em um canu com um companheiro, John Potts, subindo um rio chamado Jefferson. Eles estão ali por um motivo simples e brutalmente humano: dinheiro. A demanda por peles de castor estava explodindo. Era a febre do lucro. Era o tipo de ganância que move impérios e destrói homens. Coulter já tinha participado da expedição de Lewis e Clark, aquele capítulo lendário que abriu o Oeste para os olhos do governo americano. Mas o que o governo chamava de descoberta, outros chamavam de invasão. Havia povos que viviam naquela região há gerações, que conheciam cada trilha, cada inverno, cada rio. E alguns deles já negociavam com companhias britânicas de peles. Americanos entrando ali significava concorrência, significava ameaça, significava guerra silenciosa. Coulter aprendeu isso do jeito mais duro. Ele já tinha sido atacado antes, já tinha sentido na pele que existiam fronteiras que não estavam desenhadas no mapa. E agora, ele e Potts remavam em silêncio, como quem tenta passar despercebido numa sala escura onde alguém está esperando. Só que o rio dobra e a cena muda. O ar parece ficar pesado. A margem se enche de movimento. Homens surgem da floresta em número grande, demais para ser coincidência. E não estão ali para conversar. Eles fazem sinais para que o canoa encoste. E naquele instante, Coulter entende uma verdade simples. Não existe coragem quando não há escolha. Existe só o que você faz com o medo. Eles encostam. O tempo desacelera. Coulter pisa na margem e tudo o que ele tem é tomado. Ferramentas, armas, equipamento. Potts, ainda no canoa, se recusa a descer. E é aí que o caos começa. O momento em que o pânico vira a decisão. Um disparo, uma reação rápida e o destino se fecha. Potts não dura. Coulter fica parado, exposto, entendendo que a vida dele depende de um capricho, de um gesto, de um olhar. E então acontece o que parece misericórdia, mas não é. O líder aponta para o campo aberto e manda Coulter correr, correr. Sem explicação, sem negociação, sem nada. Por um segundo, a mente dele tenta aceitar o impossível. Ele foi solto, ele foi poupado, mas logo o som chega. Gritos ao longe, passos, a sensação de que aquela liberdade tem preço. E o preço é ser caça. Ele ganhou uma vantagem, uma pequena vantagem, um começo. E agora precisava transformar isso em vida. Ele corre. O chão machuca, o ar arranha por dentro. E a ideia de 6 milhas até o rio Madison começa a virar uma contagem de segundos. O corpo responde como máquina desesperada. A mente faz cálculos simples, não de vitória, mas de sobrevivência. Chegar no rio, chegar no rio, chegar no rio. Só que a história não deixa as coisas limpas, porque o perseguidor aparece. Um deles fecha a distância. Coulter vira e entende que existe um ponto em que a fuga termina. E a única saída é romper o script, fazer algo que ninguém espera. Ele gira, avança, assusta o perseguidor. Há confusão, há um tropeço, há um segundo de oportunidade. E Coulter usa esse segundo como se fosse um século. Ele vence aquele instante e volta a correr, com um único pensamento: se eu parar, acabou. O rio aparece como salvação e armadilha ao mesmo tempo. Água gelada, correnteza, margem exposta. Ele ouve vozes se aproximando e precisa desaparecer. E então, no improviso mais puro, ele vê uma estrutura de castores, uma espécie de abrigo natural, e mergulha. A água é um choque que paralisa a pele. Ele se enfia ali, buscando um pequeno espaço de ar. E agora, a sobrevivência não é correr,
É ficar imóvel. É dominar o corpo enquanto o corpo grita. É controlar a respiração enquanto o medo tenta acelerar tudo. Os perseguidores chegam, procuram, circulam. E cada segundo parece longo demais para caber na vida de um homem. Mas a noite cai. O barulho se distancia. E quando o silêncio finalmente vira real, Coulter sai, ainda vivo, e começa uma segunda prova, mais lenta e cruel. A volta. Nos próximos dias, ele se move como sombra através de montanhas, vales, frio e distância. Sem equipamento, sem segurança, sem conforto. Com o corpo exigindo o que ele não tem, ele come o que encontra. Ele se guia pelo instinto. Ele segue porque a alternativa é parar. E parar é morrer. E depois de mais de uma semana que parece uma eternidade, ele alcança um posto de troca no Little Big Horn. Quando entra, é quase irreconhecível, mas está de pé. E naquele momento, o que fica não é só a história de um homem correndo. É a pergunta que assombra. O que existe dentro de alguém que continua mesmo quando tudo já terminou. E aqui, antes de você acreditar que isso é só uma história de corrida e instinto, eu quero que você guarde um detalhe. Porque ele vai voltar no final. Coulter não sobreviveu porque era o mais forte. Ele sobreviveu porque, no instante em que percebeu que era caça, ele aceitou a realidade. Sem negociar com o próprio orgulho. Ele se tornou frio. Ele se tornou simples. Ele se tornou decisão. A segunda história acontece no lugar mais hostil do planeta. Um cenário onde a natureza não ameaça. Ela cancela. Antártida. Frio. Isolamento. E o tipo de silêncio que faz você ouvir o próprio coração. Em 1960, um jovem cirurgião soviético, Leonid Rogozov, desembarca em uma estação de pesquisa chamada Novolazarevskaya. Ele tem 26 anos e é o único médico de uma equipe pequena. Um grupo que vai passar anos ali. O tipo de missão que por si só já parece um teste psicológico. Só que ninguém naquela estação sabia que a verdadeira emergência não viria de fora. Viria de dentro. Meses se passam, a rotina se estabelece e então, no fim de abril de 1961, ele acorda diferente. Enjoo, fraqueza, febre, dor no lado direito inferior do abdômen. Para um leigo isso poderia ser qualquer coisa. Para um cirurgião, isso tem um nome que soa como sentença, apendicite. Uma palavra simples, mas que naquele lugar podia ser fatal. Ele tenta medidas conservadoras. Antibiótico, frio, esperança. Só que o corpo não negocia com esperança. A dor aumenta, a febre sobe, a condição piora. E o cenário se fecha como uma prisão. O posto médico mais próximo está a mais de 1000 quilômetros. O clima impede pousos, nenhuma evacuação, nenhuma solução externa. Só existiu uma saída, a que ninguém quer. Ele decide operar em si mesmo. E isso parece loucura até você entender que naquele contexto é a única escolha racional. Ele recruta colegas para ajudar. Um segura um espelho para que ele tenha visão. Outro fica encarregado dos instrumentos. Um terceiro fica de prontidão caso ele desmaie. Tudo é improviso de alta precisão. Tudo é risco calculado no limite. De madrugada, ele aplica anestesia local, se posiciona e começa. Um corte, camadas, sangue, foco. O espelho atrapalha, a orientação se inverte e em certo ponto ele passa a trabalhar pelo tato. Ele faz pausas curtas para não perder a consciência. É o corpo tentando apagar e a mente brigando para permanecer acordada. E o mais assustador não é a cena em si, é imaginar o silêncio daquela sala, o som da respiração, o peso da decisão, a responsabilidade absoluta. Depois de quase 2 horas, ele conclui, exausto, mas vivo. Nos dias seguintes, ainda há febre, ainda há medo, ainda há a possibilidade de complicação. Só que lentamente, o corpo vira do lado certo. Em 2 semanas, ele está de volta ao trabalho, como se tivesse derrotado uma força invisível. E mais uma vez, o que sobra não é apenas o fato, é o símbolo. Em um mundo de geopolítica, de propaganda, de disputa de poder entre blocos, a história de Rogozov é um lembrete brutal de que a maior guerra, às vezes, é travada dentro do próprio corpo, sem plateia, sem reforços, sem segunda chance. E aqui vem o detalhe que você precisa guardar. Rogozov não venceu porque era imune ao medo. Ele venceu porque transformou o medo em procedimento. Ele pegou o pânico e chamou de plano. E isso também vai voltar no final. A terceira história é de um tipo diferente, porque ela envolve não só a natureza e o corpo, mas o acaso puro. Aquele tipo de azar que parece escolhido a dedo. 24 de dezembro de 1971. Véspera de Natal. Uma jovem chamada Juliane Kopke, com 17 anos, embarca em um voo no Peru, ao lado da mãe. Ela tinha acabado de se formar e iria reencontrar o pai, que trabalhava em uma estação de pesquisa no meio da Amazônia. A família era de cientistas, pessoas que conheciam a floresta. E mesmo assim, eles estavam prestes a entrar num evento que não respeita conhecimento. Um voo comercial, atravessando uma tempestade. O avião entra em nuvens escuras. Relâmpagos recortam o céu. A cabine treme. O medo toma conta de tudo em segundos. E então,
Algo dá errado de forma irreversível. A aeronave se desfaz no ar. O que deveria ser uma viagem curta vira queda, vento, vazio. Juliane perde a consciência e quando abre os olhos, já é manhã. Ela está no chão da floresta, sozinha, ferida, sem óculos, quase sem enxergar bem o suficiente para confiar no que está ao redor. E ainda assim, viva. É aqui que a história muda de categoria, porque sobreviver a um acidente já seria improvável, mas sobreviver depois é um outro tipo de prova. Ela chama pela mãe, não recebe resposta. Ela entende que precisa tomar uma decisão rápida e simples, encontrar água, encontrar um rio, porque o rio é estrada na selva, o rio leva a gente, o rio é a última linha no mapa, quando não existe mapa. Ela encontra alguns doces entre destroços e aquilo vira combustível psicológico, não nutricional. Ela anda. A floresta não é cenário, é adversário. Sons, calor úmido, noites frias, ferimentos que incomodam, cansaço que pesa. Em um momento, ela encontra corpos de outros passageiros, ainda presos aos assentos. E o choque não é só visual, é existencial. É ali que o cérebro entende de verdade que aquilo não é um susto, é uma tragédia. E é ali também que a esperança inocente morre, e nasce uma esperança mais fria, mais adulta. A esperança que não se alimenta de otimismo, mas de movimento. Ela segue um curso de água, encontra um rio maior e continua. Dias passam, a energia se esgota, a fome chega, a fraqueza começa a falar alto. E quando parece que o corpo vai ceder, ela vê algo improvável. Um pequeno barco na margem, um caminho, uma cabana, um ponto humano, um respiro. Dentro, ninguém, mas existe abrigo, existe chance. Ela descansa, e quando pessoas aparecem, ela se apresenta, explica, é socorrida, alimentada e levada de volta para a civilização. Depois, ela descobre a verdade mais triste. A mãe não voltou. Juliane foi a única sobrevivente do voo. E esse é o tipo de história que deveria terminar com música e lágrimas. Mas no O Enigma Global, a gente termina com pergunta. Porque o que Juliane fez ali não foi apenas sobreviver. Ela aplicou lógica em meio ao caos. Ela usou memória, conhecimento, calma e uma decisão repetida 1000 vezes. Um passo depois do outro. Um rio depois do outro. Uma escolha de cada vez. E se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve agora. Porque isso diz para o YouTube que você quer mais histórias reais, documentário, mistério e análise como essa. E comenta qual dessas 3 histórias mais te impressionou: Coulter, Rogozov ou Juliane. Porque eu leio para escolher as próximas investigações do O Enigma Global.